ser aqui impactados e desafiados pela palavra de Deus para crer verdadeiramente. Porque muitos de nós, amados, confessamos que cremos no Senhor, mas o negócio, amados, não é quando a gente fala, o negócio é quando tem que colocar em prática essa fé. E muitos de nós recuamos porque ou temos uma pouca fé, ou essa fé está fragilizada, tá? Eu creio, amados, que essa noite também é uma noite de restauração. Deus quer restaurar a nossa fé. E a restauração, amados, de Deus para nós, ela começa com um desafio. Se tão somente você crê, né? Jesus diz, se tão somente você crê. Amém? Mas eu quero que você abra aí a sua Bíblia, lá no começo da Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14. Êxodo 14, nós vamos ler a partir do verso 10, tá? Porque, na realidade, essa leitura aqui, esse tópico aqui é um pouco extenso, então nós vamos ler só do verso 10 até o 22, isso, 10, 22, tá? Encontraram aí, livro de Êxodo, capítulo 14, tá? Diz assim a palavra de Deus: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e, aterrorizados, clamavam ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de sermos escravos do Egito do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fique firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocou-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Nós vamos ler só até aqui. Pai, quão maravilhosa e poderosa e desafiante, meu Deus, é a tua palavra. A palavra de vida eterna pela qual, meu Senhor Deus, tem nos sustentado e cuidado de nós até aqui. Hoje estamos diante desse desafio de tão somente cremos no Senhor e vemos, Pai, os sinais, prodígios, maravilhas que o Senhor já fez e o Senhor pode fazer. Assim sendo, Pai, nessa noite, ministra o nosso coração, conforme sejam essas verdades que hoje há de ser ecoada aqui aos nossos ouvidos, para que venhamos sair daqui transformados pelo poder da palavra que liberta. Ministra conforme seja a tua vontade. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, amados. Amados, esse fato que aconteceu aqui ao povo de Israel, é bem conhecido da igreja, né? Esse aqui foi o Êxodo, né? Tanto que o livro aqui, Êxodo, né? Foi a saída do povo de Israel do Egito, tá? Essa história, ela começou, né, lá no tempo onde Jacó e seus filhos, né, estavam a habitar uma terra, e, amados, e veio fome, muita seca, e veio fome sobre aquela terra, havia sido avisado, e
foi necessário o êxodo, né? A saída do povo de Israel da terra que eles habitavam para ir para o Egito, né? Começou eles trocando ali alguns alimentos por a prata, o ouro que eles tinham, mas aí, amados, depois de tanto tempo de fome, acabou-se ali as provisões do povo de Israel, e aí, amados, a solução foi eles servirem como escravos, né? Para poder escapar da fome, tá? Amados, eu quero que você saiba de uma coisa: o servo de Deus, ele pode passar por muito pouco, mas nunca sem nada. E às vezes, amados, Deus nos conduz como diz o salmista, pelo vale da sombra da morte, para podermos, amados, a gente amadurecer a nossa fé no Senhor e crer que Ele não nos abandona. Mas parece que muitas vezes, principalmente nessas circunstâncias, parece que a gente só entende, amados, que Deus está conosco quando nós estamos bem de vida. Deus está me abençoando, eu tenho dinheiro na carteira, não falta alimento na minha casa. Aí você fica glorificando ao Senhor. Parece que a gente entende que o nosso Deus, Ele só está ao nosso lado nessas circunstâncias. E aí parece que nós combinamos, acabamos que comparando Deus a uns amigos que nós tínhamos no passado, ou um ser humano, que geralmente está ao seu lado quando as coisas estão bom, seus amigos, mas quando as coisas pioram, fica difícil. É difícil contar agora ao seu lado, porque só sobrou você. Deus não é assim. Principalmente, amados, Deus está nos momentos mais difíceis da sua vida. Ainda que você possa achar que Ele te abandonou. Porque, amados, Ele diz na sua palavra, o nosso Deus é um Deus que cumpre a palavra, Ele não volta atrás. Ele diz: jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Ainda que uma mãe que esteja amamentando o seu filho, diz o Senhor lá em Isaías, ainda que esteja amamentando o seu filho, possa abandoná-lo, eu jamais te deixarei. Isso é promessa de Deus. Sabe o que é jamais? É jamais. Então, amados, não se preocupe, que nos momentos difíceis da sua vida, e eu vejo que é necessário passarmos, para poder, sabe o que? Sermos edificados na fé, no conhecimento e na graça de Deus. Apesar de vir fome sobre um povo prometido, sobre aquela terra que Israel ali habitava, estava ali Jacó e seus filhos. Ali, amados, era a descendência do filho da mulher que viria salvar o mundo de Jesus, estava ali. Deus ia deixar morrer de fome. Deus ia deixar eles perecer, amados. Não, amados. Deus tinha um pacto com aquela família. Deus tinha um pacto com aquela geração. Deus tinha uma aliança. Vou estender mais. Deus tinha uma aliança com aquela geração, amados. E quando Deus faz aliança com o homem, amados, Ele não quebra de modo algum. Amém? Então, amados, veio fome, realmente foi muito complicado para aquela família. Mas, amados, nosso Deus, Ele não só está hoje aqui, mas Ele está amanhã, depois lá na frente. Deus sabia daquela fome que viria, e Deus já providenciou o escape. Deus já providenciou o livramento. Satanás pode se levantar, ele pode fazer de todos os seus jeitos, todas as suas maneiras, ele pode usar seus principados e potestades. Amado, mas quando Deus tem um propósito, nem ele pode impedir. Deus ia levantar um homem, geralmente Deus levanta um homem. Quantos tem na sua casa que são crentes, servos de Deus? Eu já disse, amados, e trago aqui para vocês essa essência. Sabe para quê? Para que você valorize. Você valorize a escolha que Deus fez por você. A gente parece que não valoriza, amados. A gente só olha para aqueles que não se converteram e começa a reclamar que não quer nada com Deus. Esse não quer, apesar de eu ter falado, eu falo tanto da palavra de Deus, mas não escuta, não quer. Valorize. Deus me escolheu para que através da escolha, que a sua vida, amado, a vida deles seja impactada. Sabe por quê? Eu quero dizer aqui para você uma coisa. Às vezes a gente se atormenta. Eu sei o que você passa, o que eu passo também. Amado, da minha família, graças a Deus, eu fui o primeiro. E agora eu já tenho 1, 2, 3. Glória a Deus. Meus irmãos estão encaminhando. Mas era só eu. E aí a gente olha e diz assim, se converte, esse não presta, esse não quer nada, a gente prega, ele não escuta o que a gente fala. Não se preocupe. Valorize a posição que Deus colocou você na sua casa, de homem e mulher de Deus. Continue pregando o Evangelho, principalmente com o seu estilo de vida, porque essa é a principal pregação do servo de Deus. O Senhor disse, vós sereis as minhas testemunhas. Tá? E testemunhar, amados, exatamente não é só falar, é também fazer. Então, amados, a partir desse momento, não se preocupe. Deus é que faz essa obra de mudança e transformação, assim como Ele fez na sua vida, amém?
E aí, amados, Deus escolheu ali um homem dentre aquela geração, aquela família. Quem foi? José. Tá? José, o caçula de Jacó, né? Era o filho do papai, mais cuidado pelo papai. Mas Deus escolheu aquele jovem e disse que ele ia ser o responsável pela qual toda aquela geração não ia perecer. Através dele, não ele, através dele, tá? Vou corrigir aqui. Não foi ele, foi através dele, tá? E então, amado, José passou por todo aquele processo. O inimigo tentou de todas as formas matar esse menino, jogar dentro do buraco, ou vender ele como escravo. Não adianta. Por mais que o inimigo tente, quanto mais ele faz, mais ele está cooperando com o plano de Deus. Você sabia disso na tua vida? Quanto mais o inimigo se levanta na tua vida, amado, se tu crê que tu tem um propósito na tua vida, se Deus te levantou, amados, para poder através de você levantar uma geração, não se preocupe. Quanto mais o inimigo faz, mais ele está cooperando com a obra de Deus. Ele pode fechar a porta, está no propósito de Deus. Ele pode abrir a porta, está dentro do propósito de Deus. Não adianta, não escapa, não tem que escape, amados, do propósito e do veredito do nosso Senhor. Amém? E aí, amados, aconteceu tudo que vocês sabem da história de José. Quem não viu um caso agora eu vou contar. Mas José chega, amados, a ser do lado de Faraó. Faraó disse: olha, depois de mim vem você. Não tem ninguém maior do que você aqui, a não ser eu. Olha só, pegar um judeu, um egípcio, fazer isso, amado, é Deus. É Deus. Valorize na sua casa, amado. Você é um homem, uma mulher de Deus. Você é um agente de transformação nas mãos do Senhor, poderosíssimo. Mas você tem que tomar posse. Você tem que tomar posse, amados. E aí, amados, através de José, toda aquela geração, aquela família foi para o Egito. Chegou lá, amados, foram trabalhar para o Faraó. Eles reservou ali, tinha as cidades celeiros, onde eles juntaram todo o alimento que era necessário para o sonho que José revelou para Faraó. Tá, amados? Mas aconteceu algo, né, que ninguém esperava. Passou-se gerações e gerações, José morreu, e o novo Faraó que assumiu esqueceu daquilo que foi feito, esqueceu do livramento que Deus deu para eles também, né? E aí o que foi que aconteceu? Esse povo judeu aí está se multiplicando, vamos botar eles são agora escravos, como escravos, e esse bichinho está se multiplicando muito. Aí, amados, lá o povo de Israel já fazia muitos anos, gerações e gerações, nesse sistema de escravidão, começaram a clamar a Deus socorro para poder sair daquela situação. Quero também, amados, aqui dizer outra coisa para você, uma coisa que eu estava meditando, tem uma palavra que eu ministrei aqui, né? Essa situação, amados, de Deus, que o povo estava ali escravo, Deus sabia que estava, mas você tem que clamar a Deus, você tem que dizer a Deus o que é que você quer da sua vida, porque tem gente que diz assim: Deus sabe, não sabe o quê? O que você quer? Porque você diz que hoje toma café, mas não toma mais. Você diz que hoje não toma mais refrigerante, amanhã está tomando de novo. Você diz que hoje está fazendo isso? Não, aí quando não está mais, não estou mais não. Se você é indeciso, Deus quer saber da sua decisão. Deus não sabia que o povo dele estava escravo? Sabia, ele viu. Só mais que o povo acabou que acostumando. Quando chegou um determinado tempo, eles clamaram a Deus para que eles tirassem de lá. Então Deus pega um homem chamado Moisés, tá? E que Satanás, amados, tentou destruir desde o seu nascimento. Foi não? Foi. Falou: ó, se os elementos estão se multiplicando, estão ficando muito fortes, faça o seguinte, tá vendo? Amados, Satanás também se prepara, viu? Ele se adianta, né? Como ele sabia que o povo estava ali escravo do Egito, e Deus podia levantar o homem, e aí, amados, mandou matar todos os meninos. Ó, diga as parteiras aí, que se for mulher pode deixar viver, mas se for homem pode mandar, mate esse homem. As parteiras eram tementes a Deus, e aí elas não fizeram isso. E aí, amados, nasceu ali quem? Moisés. Desde o seu nascimento os pais já detectaram que aquele menino era diferente. Aí esse menino aqui é diferente, o olhar dele é diferente, o brilho, esse menino tem uma coisa diferente nele. E aí, amados, para livrar ele, né, de Faraó e seus soldados que mandavam matar as crianças, jogaram ele no rio Nilo, dentro de um cesto. Satanás diz: agora é pronto. As parteiras não mataram, mas o jacaré, os bichos do rio, vão matar ele. O que foi que aconteceu? Vinha boiando no cesto, no cara de um determinado canto. A filha de Faraó resolveu lá tomar banho no rio. E aí estava lá ela com as suas servas, e de repente, olha um cesto
quando a serva dele abriu, é uma criança que só pode ser hebreia. Aí a filha do faraó, pega essa criança, vou cuidar dele. Eita Deus! Ela sabia, mas que o pai dela estava mandando matar um menino todinho. E por que ela resolveu criar um menino e homem? Mas tem uma coisa, essa criança ainda precisa de amamentar. Eu preciso de uma ama de leite. Aí a moça está, já sei. Tem uma ali que eu vou arranjar. Quem? A mãe dele. Amados, quando Deus escreve a tua história, não tem inimigo nenhum que consiga destruir. Presta atenção nisso. Por mais dificuldade que você passe, por mais estreito que você passe, por caminhos pedregosos, espinhos, o inimigo se levanta de um lado, fulano se levanta do outro, e tenta lhe destruir no trabalho, não adianta. Deus já escreveu a tua história, amém? E se Ele escreveu, amado, não tem borracha na face dessa terra que possa apagar. Aprenda isso. Não baixa a tua cabeça, levanta a tua cabeça, amados. Levanta a espada que Deus colocou na tua mão, porque através de ti, Deus vai fazer uma história na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua escola. Por onde tu andar, Deus vai escrever a história. Amém? Oh Deus de glória. O inimigo tem todas as formas de destruir, amados, os planos de Deus. Aquela criança foi criada, amado, no berço de ouro. Berço de ouro. Nasceu escravo, mas viveu como rei. Olha aí como é que Deus faz. E foi viver lá debaixo, exatamente. O faraó estava sustentando o hebreu. Não sabia. Moisés cresceu, teve toda a sua história, né? Aconteceu que eles falam de proteger lá os hebreus, e acabou fugindo para o deserto, e ali ele foi ser pastor, né? Até que ele teve um encontro com Deus ali, Deus tinha ali um encontro com ele, e aquele encontro marcou a vida dele, diz, ó, você vai libertar o meu povo, tá vendo? Você vai libertar o meu povo. E Moisés foi, amados, então incluído dessa missão. Missão o quê? Mas impossível, não, amados? Porque chegar para Faraó e dizer assim, ó, o Senhor está dizendo que é para libertar o povo tudinho, vocês vão ficar sem escravos. Aonde? Aonde, amados, que Faraó ia libertar? Quem é que ia fazer os tijolos para eles? Quem é que ia fazer o serviço de casa que os hebreus faziam já há séculos, meu filho? Foi 4 séculos, mais de 4 séculos de escravidão. Tu acha que Moisés ia chegar lá assim, ó, meu Deus está, o Eu Sou, já disse mais. O Eu Sou disse que eu viesse aqui e libertar o povo aí para adorar ele. Você acha que Faraó ia liberar assim, amado? Não, de jeito nenhum. Aí, meu filho, como eu já disse para você que os planos de Deus não podem ser frustrados. E não tem ninguém que frustre na face da terra. Pode dificultar a situação, mas não se preocupe, você vai chegar lá. A sua coroa está garantida, só depende de você, se você tão somente crê. E aí, amados, Moisés vai, diz a palavra de Deus, que Deus ali endureceu o coração daquele homem era tudo, né? Mas depois, amados, das investidas que Deus fez ali, para poder o povo saber, os judeus saber que Ele é Deus, veio as 10 pragas do Egito, como vocês sabem, as 10 pragas, e logo depois dessas 10 pragas, Faraó resolveu liberar o povo. Vamos prestar conta para esse Deus aí, pode levar, leva a mulher, leva a menina, leva tudo, tá? Mas, amados, o povo saiu, né? E para você ter ideia, olha, amados, escravo tem alguma coisa na vida? Não, a não ser sua própria vida. Mas, amados, quando aquele povo saiu do Egito, Deus fez um mover maravilhoso. Deus já começou o seu impossível. O impossível já começou para liberando eles. Depois o impossível de Deus chegou e moveu o coração dos egípcios, e eles começaram a doar alimento, ouro, prata, começaram a doar. O povo saiu, amados, escravos, saiu rico lá do Egito. Como é que pode um negócio desse? Está vendo, amado? Amado, você não sai de mãos abanando, não. Você não sai de mãos abanando, de jeito nenhum. Porque você serve a um Deus que provê. Amém? E aí, amado, o povo saiu, e o povo saiu, amado, foi rico de lá. Só que quando ele chegou um determinado tempo, o Faraó voltou à tona, acordou e disse, espera aí, o que foi que eu fiz? Foi o que nós fizemos? Acabamos de liberar o povo, os nossos escravos, e agora como é que vai fazer os nossos serviços? Não, onde é que eles foram? Não foram lá, estão no caminho deserto, vamos lá perseguir eles. Pegaram 600 carros, os seus generais, e vão perseguir o povo. E aí, amado, chegou exatamente nesse momento aqui. Moisés chega com o povo hebreu,
lá estava diante do mar, enorme aquele mar, tá? E aí, amados, quando eles olham para trás, vê só aquela poeira, eles sabiam que eram os carros de Faraó que vinham em perseguição. O povo aqui, amado, começou a ficar, diz aqui a Bíblia, aterrorizado, e clamaram ao Senhor, dizendo a Moisés, olha aí, ó, amados, como a gente muda de ideia muito rápido, tá bom? A gente diz que louva e adora a Deus, mas está tudo bem. De repente, o céu se fecha, de repente as coisas mudam, a gente muda de opinião. E disseram, Moisés, foi por falta de túmulo lá no Egito que tu trouxe para cá para a gente morrer aqui nesse negócio? Bem, nós dissemos a ti que não deixasse a gente ir lá, mas não foi eles que pediram para tirar de lá, amigo. Muita gente faz isso. Deus abençoou o trabalho, está trabalhando, tem que trabalhar hoje, paga chuva, aí começa, aí começa reclamando, meu Deus, esse patrão quer me fazer de escravo, meu Deus, o salário, né? Só aumenta tudo, trabalho, carga horária, despesa, mas o salário, aí começa a murmuração. Mas não foi você. Eu acho tão engraçado, a pessoa está desempregada, meu filho pensa, meu Deus, passando de ficar esse negócio concorrendo, eu queria estar trabalhando. Quando tu está trabalhando, começa a reclamar porque está trabalhando. Amado, que negócio é esse? Não, eu queria estar na obra do Senhor, eu queria ser obreiro, tal. Aí quando está aqui na hora, começa a reclamar. Nós estamos exigentes. Você tem que ser uma hora dessa, não podia ser mais tarde não. Aí começa reclamando, meu Deus, desse jeito eu estou para morar na igreja, eu não tenho mais ninguém em casa. Aí começa, amado, foi você que pediu, foi você que decidiu. Eu já disse aqui e vou continuar batendo na tecla, principalmente quem faz parte do ministério, Deus não obriga ninguém, Deus não obriga ninguém. Agora, depois que você toma a sua decisão, assuma a responsabilidade, assuma a sua palavra, seja um homem ou uma mulher de vergonha, assuma. Se você disse que ia fazer, faça. Foi você que disse. Deus não botou mais na sua cabeça, não disse que ia matar você. Se você não é igual os casamentos de antigamente, ficava mexendo com a moça, vai casar, não vai, ia para o cartório lá, foi o juiz com uma espingarda zona na cabeça, casa ou não casa? Como é que não casa? Daquele jeito, tá? Era desse jeito, vai casar sim, né? Ou então o cara estava com uma peixeira lá do lado, ou você casa, você dá mais uma, né? Tá certo? Não, Deus não faz isso. Eu estou aqui, amado, porque eu decidi, eu escolhi. Deus colocou diante de mim. Deus colocou diante do povo de Israel aqui. Ele disse, olha, lá em Deuteronômio 28 ele diz assim, eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. O que é que vocês escolhem? Aí quando escolhe Deus, depois estava reclamando. O que foi que o povo fez aqui? Escolheu Deus. Estava lá já 4 gerações, 400 anos de escravidão. Deus, olha nós aqui. Clamamos a Ti, Deus, nós estamos nessa situação, a gente só faz trabalhar, Deus, pois está bom, vou libertar você. Depois que liberta, aí vem as situações, vem aqui, amados, as situações vão se levantar, não é tudo, não é mar de flores, não, com Deus, não, meu filho, vou logo alertando isso para você, viu? Não pense isso não. E aí, amados, quando eles se encontraram nessa situação, entraram em pânico, ficaram aterrorizados. Agora pronto, vamos morrer todo mundo aqui. Moisés, servo de Deus, se levanta e diz, fique firme, fica firme, irmão. Quer ficar firme? Não é ficar se balançando, não. Meu Deus, agora será que eu vou? Eu volto correndo. Fica firme, firme, amado. Firmeza em quê? Na tua decisão, amado. Fica firme. Não seja como o homem, amado, que a Bíblia diz, que é levado por qualquer vento de doutrina, que é só quem vê hoje, amado, nas igrejas, só por vento de doutrinas e melhor, mais suave, mais gostoso, mais maravilhoso. Eu estou aí nessa onda, estou nessa vibe aí, show demais. Homens e mulheres instáveis. Moisés chegou, fiquem firmes e veja o livramento que Deus vai colocar hoje para você. Deus vai mostrar hoje, fica firme, viu? Homens e mulheres firmes, amados,
eles são escolhidos para poder, amados, participar dos livramentos, dos sinais e maravilhas que Deus quer fazer na sua vida, amém? O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se, viu? Nas situações de angústia e desespero, o que é que você faz? Fica nervoso, começa a se angustiar, toma decisões precipitadas, mete os pés pelas mãos, né? Como a gente conhece esse ditado assim, fulano meteu os pés pelas mãos. Por quê, amado? Porque ficou desesperado, porque não confiou que realmente Deus está ali com ele, e Deus diz assim para você: se acalme, fique firme, porque eu vou batalhar por você. Deus não precisa da sua ajuda não para livrar você, entendeu? Deus não precisa da tua ajuda para mudar a tua situação. Deus não precisa, mas Ele só quer uma coisa sua: fique firme na fé, confie no Senhor, e o mais Ele há de fazer, amém? O Senhor lutará por você, então somente acalme-se. Aí, amado, Moisés chega para o povo e diz isso, mas aí também está na mesma situação, porque ele olha para lá, é porque o líder, né, amado, ele está na responsabilidade, ele não pode se desesperar, eu não vou desesperar tanto, não. O líder, amado, aquele que está na frente, amado, por mais que o barco está afundando, e ele diz: calma, negada, é só um pouquinho d'água, né? Foi só um furozinho, mas é um rolo desse tamanho. Ele tem que acalmar a situação. Ei, Deus está falando com você. Você é líder na sua casa, não entre em pânico, não. Deixa, os outros podem até entrar em pânico, mas tu não pode. Se acalme, mesmo você olhando, rapaz, não deve gostar. Se acalma, né? Fique tranquilo, embora você está aqui, meu Deus, e agora? O que vai acontecer agora? Vai para cima de nós aqui, vai matar todo mundo. Moisés disse: ó, se acalma, fique tranquilo, veja o livramento que o Senhor vai fazer. Aí o pessoal vai lá: Deus, agora o que é que eu faço? Deus, o que é que eu faço, Senhor? Olha ali aquela poeira, os carros são lá, o cara chegando. E você tem que falar baixinho só com Deus, né? Porque o povo não podia ver, tá certo? Deus olha para ele: Moisés, o que é que tu está clamando a mim? Moisés, o que é que tu está clamando a mim? Ele disse: se ele ouvir, eles vão me frustrar. Eu já estou aqui, ó. Rapaz, a situação de Moisés é complicada. Por isso que a palavra de Deus diz, rapaz, que Moisés é o homem mais manso da face da terra. Porque eu vou dizer, o bichinho passou por cada situação, viu, meu filho? Porque, meu filho, se você conduzir uma igreja com 10, 20 membros, ainda mais aqui com mais de 6 milhões de gente, eu vou te contar aí um pouco perto, eu quero água, quero comida, quero água, sol, tá chuva, tá... menino, pense, né? Moisés realmente, rapaz, eu vou contar, quando eu chegar lá agora, eu vou conversar com ele, tá? Eu quero aprender contigo, viu? E aí, amados, Moisés, diante de toda essa situação, verso 15 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga o povo que marche, que ande. Aí Moisés disse: agora lascou, não tem para onde andar. Ele não tinha visto ainda Jesus andar sobre as águas, né? Nem viu. Então, amados, o Senhor diz: diga o povo que ande, que marche. Eu só conheço uma maneira de fazer isso, é em terra, mas se a gente for para lá, é para cima dos egípcios, eles já estão vindo lá para cá. Você diz: Moisés, o cajado que está na tua mão, eu já te entreguei o poder, toca na água, o mar vai se abrir. E aí, amados, eu entro aqui na pregação. Amados, muitas vezes as situações da nossa vida nos deixam cegos, nos deixa imperceptível do poder que o Senhor já nos concedeu. Onde vocês estão aí com a Bíblia hoje? Pronto. Amados, a palavra tem poder. Amados, o apóstolo Paulo que diz isso aí, amados, é uma das armaduras de Deus. É de Deus, não é dos homens. Revestido, né? Efésios 6, revestido de toda a armadura de Deus. Essa daí que você tem é uma parte da armadura. E essa aí que você tem, amados, é a parte da armadura que você tem que empunhar ela e ir para a luta, ir para a batalha. Porque essa é a arma que é usada na batalha. Amém? Não é para estar guardada, embaiada, enferrujada, não. É para estar sendo usada. O problema dos crentes é esse. É porque não usa a palavra.
E a palavra tem poder. Mas Jesus, amado, deu esse exemplo. Ele deixou esse exemplo para nós. O Filho de Deus foi levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás no deserto. Ele usou o quê? Foi, ele não deu essa vida para papai. Ó, meu pai é Deus, e você já está condenado, viu, Satanás? Tá fichinha. Foi isso que ele disse para Satanás? Eu sou filho de papai, meu papai está no céu e você pode. Não. Satanás disse: olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus disse: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está vendo? Jesus, Satanás chegava com a palavra, está vendo? Rapaz, até o diabo usa a palavra, mas os crentes não usam. O diabo usa a Bíblia para derrotar os crentes, você sabia disso? Não? É só o que ele tem feito nesses últimos dias. Sabe por quê? Porque tem surgido efeito. Porque tem de heresia, porque tem de crente aí, amado, usando a palavra da modo que não era para usar. As heresias, as seitas surgem assim. Pega uma palavra aí da Bíblia, um texto da Bíblia, distorce e vai pregar e tem um bocadinho lá atrás. E ele está usando o quê? A Bíblia. Foi exatamente isso que ele fez. Se ele fez com Jesus, você acha que ele vai fazer com você? Vai, meu filho. Sabe por quê? Porque ele sabe que é preguiçoso. Tem preguiça de ler a Bíblia. Ainda mais agora, né? Com essa evolução do celular, meu filho. Pronto. Agora que lascou mesmo. Tá? Amém? Então, meu filho, Satanás. Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, o que tu está clamando para mim? Tu não entendeu o que está aí na tua mão, não? Olha o que foi que tu fez lá no Egito. Chegou lá dentro, o faraó jogou Arão, porque Moisés, que só seu representante, né? Arão estava lá, já jogou, e se transformou numa cobra. Aí o faraó disse: acabou os magos, chamou lá os ciências ocultas, né? Aí transformou espelhado de pau numa cobra. Aí ele disse: a gente faz também. Jogou espelhado de pau, transformou numa cobra. Só, meu filho, que a cobra que Deus transformou era mais poderosa do que tudo. Comeu a cobra lá do mar. Aí começou, amados, todo o poder de Deus. Aí quando chega na hora, Moisés não entendeu ainda o que ele tinha nas mãos. Portanto, amados, tem situações na nossa vida que só Deus pode fazer. Mas tem outras situações, amados, que você precisa fazer. Deus não vai fazer mais por você. Sabe por quê? Porque Ele já lhe deu condição. Ele já te deu condição, amado. Você não entendeu isso, não? Então, procure mais conhecer a Deus. Sabe como? A sua palavra. Porque Ele deu mais condição, já te deu já te capacitou. Usa a Bíblia, usa a palavra, vem usar, mas as suas palavras. Porque, com certeza, amados, as suas palavras não estão surtindo efeito na sua casa, na vida dos seus filhos, do seu esposo, mas seja lá o que for. Não estão fazendo efeito. Sabe por quê? Porque você está usando as suas palavras. E as nossas palavras, amados, muitas vezes, na maioria das vezes, elas não são muito bem. Mas a palavra de Deus não tem nem perigo. Viu? Amém? Amados, eu quero dizer aqui para você essa noite que Deus não é impossível estar nesse lugar. Se tão somente você crê. Amados, para Moisés e para todo aquele povo que ali estava, era impossível aquilo acontecer. Mas Deus, o impossível estava ali. E já capacitou o homem para que, através do homem, o impossível de Deus possa acontecer. Foi o que aconteceu? O mar se abriu, se transformou em 2 colunas de água. Quando Moisés tocou ali, o mar abriu no meio, partiu mesmo, no meio, meu amigo, foi coluna de água de um lado e coluna de água do outro. Eu vejo que o povo ficou extasiado. Meu Deus, o que é isso? Começou, mas o impossível de Deus já tinha agido de outras formas, tá? Mas dessa forma agora foi maravilhoso e tremendo. E aí o Senhor disse: diga ao povo que marche, que ande. Cadê a fé? Amados, a fé é daquilo que a gente não vê. E o Senhor disse: marchar por onde? Não sabe. E aí, amados, o impossível de Deus começa a agir ali. O mar se divide, mas tem uma coisa que eu acho maravilhosa. Para mim, o mar se dividindo, lógico que eu não estava lá naquela situação, nunca vi isso. Eu creio que eu acho que eu não vou ver. Se bem que tomara que eu não precise, tá? Mas, amados, o que me chama a atenção
O mar abriu no meio, ficou duas para um lado, beleza. Mas uma coisa aconteceu que é tremendo. Para mim foi tremendo, eu não me esqueço da passagem de jeito nenhum. O Senhor disse, olha, o Senhor disse, diga aos israelitas que sigam avante, erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Amados, eu não sei quantos 1000 anos já fazia que aquele mar estava ali. E vocês sabem, amados, que nós temos aqui, Paracoa como falta é lagoa, ou lugar para ter água, né? Principalmente o pessoal que mora aí no Barra Atlântico, né? Nós temos aqui uns irmãos, né? E amado, pensa nisso, tem uma lagoa linda, ela é perene, né? Ela depende do tempo, ela é linda aquela lagoa ali, você que não é linda para o morador de lá, porque ela vaza com água, passa para as ruas, vai para as casas, né? Mas amados, depois que aquilo me seca, não é da noite para o dia que o chão está seco, não. Demora! Aqui, amado, foi um mar que se abriu. O mar se abriu, beleza. Mas você acha, amado, como é que aquele povo ia atravessar? Ia ficar tudo atolado naquela areia. Amado, ali eu não sei a quantidade de terra que tinha ali naquele chão. E o chão só para d'água, não sei quanto mil anos. Mas aqui o Senhor disse, eles vão, o mar vai se abrir. E Israel vai atravessar de pé seco. Mas que coisa tremenda, mano. Isso é impossível. Isso é impossível, amados. Mas o Deus, amados, que escolheu esse povo para representar, amados, esse Deus, ele fez isso. O impossível de Deus, amados, secou aquela areia e eles passaram, amados, aos pés enxutos. Mais adiante, vamos aqui vendo alguns impossíveis de Deus. Mais adiante, esse povo estava no deserto, com sede, deserto geralmente não tem água, né? E aí reclamaram, não pediram, reclamaram, tá? Mas peça a Deus, não reclame, não, viu? Peça ao Senhor, não reclame. E aí começaram a reclamar. Falta de tom, trouxe para cá, para o deserto, vai morrer de sede aqui nesse lugar, não tem água não, nesse lugar que trouxe essa arruma de jeito. Moisés chega para Deus, Senhor, mais uma vez o povo está reclamando, estou morrendo de sede, quero água. Senhor, na sua multiforme graça de paciência, de Moisés, está vendo aquela rocha ali? Sim, Senhor, vá lá e toque na rocha. Moisés foi lá e a rocha se derreteu e dali saiu água e saciou a sede de todo aquele povo. E isto é impossível. Ainda que algumas pedras, rochas, e as montanhas ali tem água nas fissuras, mas de pedra, tá? E o nosso Deus é esse. Ele faz, amados, o impossível para que você possa verdadeiramente ser saciado daquilo que você precisa. Amém? Mais na frente, não é no mesmo povo de Israel, tá? Nós temos aqui no livro de Daniel. Livro de Daniel. Daniel era um jovem temente ao Senhor, que servia ao Deus dos céus, tá? E vivia numa terra de idolatria, e ali tinha o rei Dario, e ali, amados, tinha oponentes a Daniel. Daniel servia lá o reinado, o rei Dario foi levado, né, da Babilônia, tá? E aí, amados, Daniel era um jovem que tinha compromisso com Deus, e o compromisso dele era em oração. E ele orava 3 vezes por dia, porque o bom de Deus fazia isso, né? E aí, meu filho, pode ter certeza de uma coisa, quando você desenvolver uma vida de oração, escreva o que eu estou dizendo, você vai começar a importunar pessoas. Pessoas vão começar a ficar incomodadas. Você já prestou atenção, não? As coisas vão aparecer para te impedir. Menino chora, cachorro late, menino cai no centro de onde, marido fica com raiva, feijão queima, e aí vai um bocado de coisa. Acontece, mas um bocado de coisa para você não entrar no seu quarto e orar e ter o seu tempo ali com Deus. Preste atenção para você ver. Desenvolva uma vida de oração, tenha um hábito de oração para você ver, amado, como o inimigo vai tentar de todas as formas. E Daniel, amados, era um jovem temente a Deus e tinha um compromisso com o Senhor. Incomodou os súditos do rei. E foi e disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos lá no rei, e vamos dizer assim para ele, ó rei, tu és soberano sobre este lugar, baixa o decreto, que ninguém mais olhe para Deus nenhum, a não ser para ti. O rei gostou, sou orgulhosa, né, mano? Porque é tudo para mim, o rei tudo é meu, tudo é para eu, né? Tá certo? E a menina, ótima, boa ideia,
vocês aí, porque agora vão me adorar mais ainda. Baixaram o decreto. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles queriam pegar Daniel. E estavam incomodados com raiva, porque Daniel servia ao Deus de Israel. E aí, houve o decreto. Daniel cedeu? Não. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo também sabia disso. Antes agradar a Deus do que aos homens. Viu? Cuidado. A gente é danado para agradar os homens e deixa de agradar o nosso Deus no compromisso que você disse que tinha com Ele. Não, vou fazer não sei o quê. Vamos, fulano, vamos, depois tu faz, depois. Não deixa Deus esperando. O Senhor não te deixa esperando. A gente deixa Deus esperando para atender o pedido do homem, sei lá quem for, tá? Daniel não fez isso. Daniel continuou orando, abria a sua janela lá em Jerusalém. E ali ele começava a orar ao Senhor. E aí o Senhor chegava lá e disse, está aí, ó, está orando. Vamos dizer para ele, ó, pegamos quem? Daniel. O rei se entristeceu porque ele gostava muito de Daniel. Ele tinha um respeito por Daniel. E aí o rei se entristeceu, mas como foi um decreto, tinha que cumprir. E o decreto era quem fizesse, né, orações que não fossem para o rei, ia ser jogado na cova dos leões. Tá? E parece que ia fazer um cateto para o bichinho estar comendo, né? Porque ninguém queria ir para a cova, né? E aí, amados, o rei chegou e disse, Daniel, que o teu Deus te livre. Tá vendo? Que o teu Deus te livre. Rapaz, o homem era até crente também, né? Só não se vê a Deus, mas disse que o teu Deus te livre. Daniel foi dizer, meu Deus me livrará. Tá vendo? Rapaz, é um crente sério, rapaz, é um crente confiante. Não é soberba não, meu filho. É confiança no Senhor. É porque ele crê no Deus que ele serve. Porque Deus crente soberbo, tá? Esse aí vão dar com bula d'água, vão quebrar a cara. Mas o crente fiel, meu filho, pode proclamar, porque vai acontecer. Amém? E aí Daniel disse, meu Deus me livrará. Daniel foi jogado na cova dos leões. No outro dia, o próprio rei foi lá. Daniel, ele disse, Senhor, estou aqui. Olhou para Daniel e disse, não acredito. Os leões estavam todos dormindo. Mas já viu um bicho com fome dormir? Nem os crentes dormem, mas com fome ainda, né? A barriga, o petróleo, rapaz, eu sempre digo, ó, se não quiser dar despesa, dorme logo mais cedo, porque se ficar acordado até mais tarde, meu filho, a boca não para, né? É todo tempo, tá? E aí, amados, Daniel saiu ileso. Amados, o impossível de Deus acontece quando verdadeiramente você confia no Deus do impossível. Amém? E foi impossível acontecer isso. Ninguém escapava daqueles leões que estavam ali dentro, amados. Todos foram devorados que foram colocados ali. Daniel foi o único homem que entrou naquela cova e saiu do mesmo jeito que entrou. Amém? Eita Deus poderoso. Mais um pouquinho na frente, tá? Aliás, atrás um pouquinho que o acontecimento de Daniel foi lá no capítulo 6. Mas mais para trás, tem mais 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam junto com Daniel, né, que foi levado para cativeiro da Babilônia. Mais 3 jovens, 6 serve para vocês, viu, jovem? 3 jovens, que foi baixado também um decreto. Qual era o propósito? Era destruir aqueles jovens, porque aqueles homens que serviam ao rei eram invejosos. Tá? Eu tinha inveja deles, porque eles se viam, eram fiéis a Deus. E vai abaixo o decreto ao rei. Faz aí uma estátua enorme, fizeram uma estátua enorme. E todo mundo agora, ao som dos tamborins, a música. E aí vem todo tipo de música, tocava ali. Quando começar aqui, essa festa, essa música tocar, todo mundo se ajoelha diante dessa estátua ao rei. Está feito, está baixado o decreto. E quem não fizer isso, vai ser lançado na fornalha. Começou a tocar os tambores, todo mundo se prostrou, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram em pé. Aí os cabas lá olharam e disseram, aí, eles ali, ó. Aí se dobraram, não. Chegava para ele, aí vocês não se dobraram, não vamos. Nós não nos dobraremos diante de imagem nenhuma, porque nós só nos dobramos diante do Deus de Israel, ao qual nós servimos. Aí não, veio é o seguinte, tem 3 jovens ali, que não se dobraram. O rei se entristeceu porque ele sabia que eles eram. Eram jovens inteligentes, tá? Que eles estavam lá no governar. O Daniel era governador da província e não estava lá na hora. Estava só o Sadraque, Mesaque e Abednego. É o jeito que pega os soldados mais fortes que tiveram. Bota aí os soldados mais fortes que tem, vem lá o bichãozão de 2,10 m, também numa porta. Pegaram eles 3.
aí tem mais, não, rapaz, para crente sério de Deus, o negócio tem que ser mais aquecido, para ver se o bichinho mesmo, sabe, se molda, né? A fornalha já estava quente, aí os cabras dizem, rapaz, aquece 7 vezes mais, bota mais fogo nesse negócio, porque esses homens são crentes, tá? Meu filho, o negócio de para crente é mais quente, viu? Vou logo avisando. O negócio é mais estreito. Pegaram o Sadraque, Mesaque e Abednego, vão, chegaram perto da fornalha, não chegaram nem dentro da fornalha, nem na porta. Antes da entrada da fornalha, os soldados que estavam levando caíram mortos, de tão quente que era. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego entraram sozinhos. Entraram na fornalha. Amado, eu fico imaginando uma cena dessa. É preciso fé, não é negado. Será que você crê em Deus a ponto de você entrar sozinho numa fornalha? Porque o soldado não empurra, não. Eles entraram lá espontâneos. Sabe por quê, amados? Porque esses 3 jovens disseram, se Deus não livrar, não tem problema não, mas se Deus livrar, louvado seja Deus. Eles disseram antes, né? Entraram na fornalha, de repente, ele estava lá e olhou, vem cá, nós foi colocado só 3 homens na fornalha, eu estou vendo 4, está passeando lá dentro, está batendo lá dentro, e tem mais, esse outro que está lá com ele, em forma de um anjo de Deus, parece assim que eles, entendeu? Mas Jesus está contigo. Emmanuel, que significa Deus conosco. Você entra na fornalha, entra na cova dos leões, o impossível de Deus vai acontecer na tua vida, sabe por quê? Porque Ele te prometeu, e aquele que prometeu, meu filho, jamais te deixará, amém? O impossível aconteceu, ninguém escapou, até hoje daquela fornalha, ninguém, vai saber ninguém, mas esses 3 jovens ficaram na história, de 3 jovens que foram entrar numa fornalha e não queimaram, não chamuscou nada, a roupa deles saiu intacta, amados, é o impossível de Deus, amém? Mas lá na frente, tá? Mas lá na frente, houve uma profecia sobre a salvação de Israel. Isaías, era o profeta messiânico, ele disse, uma mulher vai ser escolhida, uma virgem, e dessa virgem vai nascer ali a salvação de Israel. O nome dele será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Satanás vai não. Vai não. Estava lá, escolhendo aquele casal, ainda não, que ele disse casar, estava em noivado, Maria e José, mas Satanás percebeu, se percebe, está sempre mais atento, né? E ali, amados, houve um sobrenatural de Deus, o impossível aconteceu. Uma mulher gerou uma criança, um filho, sem ser tocada por um homem. Onde é que já se viu isso? Mas é porque naquele tempo ninguém sabia, mas foi inseminação artificial. Só se você crê dessa forma. Tá? E o anjo chegou para José e disse, olha José, não tema receber Maria como tua esposa, porque ele tinha todo direito. Ele tinha todo direito, tá? Porque o que nela procede foi gerado pelo Espírito Santo. E José creu e recebeu Maria como sua esposa. E ele se tirou rápido de lá, mas esse povo visse ela grávida antes do casamento, ela era predejada. Amém? O impossível de Deus continua agindo, amados, na vida do homem e de uma mulher de Deus. Era impossível, amados, uma mulher se encontrar grávida sem ter tocado em homem nenhum. Amém? Jesus estava numa festa, foi convidado para um casamento. Chegando na festa, Jesus e seus discípulos estavam lá, e aí de repente chegaram para ele e disseram, pai, é o seguinte, acabou o vinho. Jesus chega e diz assim, não tem problema. Encher esses potes que estão aqui, bota água aí. Para quê? Bote água nesse negócio. Botaram água, encheram lá uns 3 toneladas, 4, 5. Jesus transformou a água em vinho. E o vinho que Deus transforma, mais não é qualquer vinho assim não, viu, meu filho? Quando eles tomaram, os convidados da festa disseram assim, rapaz, o negócio aqui é diferente. Porque a gente é acostumado, quando começa a festa, a gente está todo mundo bom, salve, né? Aí serve o melhor vinho. Aí depois que o pessoal está meio turvo assim, aí bota o pior vinho que tem. Mas aqui nessa festa é diferente. Deixaram o melhor vinho para depois, para o final da festa. Amados, aconteceu ali o impossível, onde já se viu na face da terra pegar água e transformar em vinho, amado, em suco de uva.
É o impossível de Deus, amado. Agir numa festa de casamento. Isso mostra, amado, como Deus é maravilhoso e bondoso, não é não? Amém? Mas na frente, Jesus estava ali com uma multidão de homens e mulheres, ali para ouvir a palavra de Deus. Já fazia dias que ele estava ali com eles, numa região meio desértica. Jesus olha para os discípulos, estão com fome. Deus sabe, amado, que a gente precisa comer também, né? Se assim, eles estão com fome, olhou para os discípulos, já testar esse bichinho. Estão com fome, deixa comer eles aí. O que é que vocês têm? Ixi! O Judas, que ainda estava lá no meio deles, não, é necessário aqui 200 denários para comprar. Pensou logo no gasto que podia fazer. Não, senhor, né? Costumado passar a mão do dinheiro, né? Não, você chama de dinheiro para alimentação de gente, ou comprar pão, pode inventar. Aí Jesus, o que é que vocês têm aí? Aí aparece um garotinho que estava lá no meio, eu tenho um quilo, 5 pães e 2 peixinhos, serve? Jesus traz para cá. Cadê esse cesto? Tem cesto e bota aqui na minha frente. Jesus pega aqui os pães e parte. Diga para Deus que ele deu graças a Deus. E disse, alimente a multidão. Amados, todos comeram, mais de 6.000 homens, né? 5.000 homens estavam ali, mulheres, crianças que tinham, ainda sobrou 12 cestos de sobrepujou, ou seja, comeram que se fartaram que sobrou. Amado, isso é impossível de acontecer. Mas Deus que estava ali, Ele faz o impossível acontecer. Amém? Amados, lá no livro de Hebreus 2,4 diz assim: Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e milagres. Amados, sinais, maravilhas e milagres é confirmação da mensagem de Deus. Que mensagem? De salvação, do poder daquele, amados, que Ele morreu e ressuscitou e veio para te salvar. Isso, amados, é o sinal de Deus. Eu quero aqui, amados, dizer para você o seguinte, olha. Quando nós acreditamos, amados, no Deus do impossível, o impossível, amados, que está diante de você, se torna possível. Quando você acredita no Deus do impossível, o impossível já não existe mais. Lá em Marcos, capítulo 9, verso 13, chega um homem, um jovem, e falou para o discípulo: olha, esse jovem aqui está possesso, demoniado, esse bicho quer matar meu filho. Não puderam expulsar. Jesus chega, Jesus estava lá com ele, Jesus chega e diz: o que está acontecendo? Senhor, meu filho está nessa situação, eu falei para os seus discípulos aí, mas eles não puderam resolver. Jesus olha para eles, a acampada de incrédulo. Até quando eu vou estar aqui no meio de vocês? Ou seja, eles não entenderam o poder de Deus, que era capacitado aos homens. Aí Jesus foi, olhou e viu a situação. E quanto tempo faz? Ele não desde a sua infância. Que esse espírito que está aí nele, ora joga no fogo, ora joga na água. Jesus olhou para ele e disse: você crê? Ele disse: eu creio, mas me ajuda na minha pouca fé. Aí ele disse assim: e se o Senhor pode curar ele, tenha misericórdia de nós. Sabe o que Jesus disse para esse homem? Se eu posso, tudo é possível ao que crê. Sabe o que é tudo, amor? É tudo. Acho que você não entendeu. O que está acontecendo na tua vida? Que eu acho, eu creio que não tem só um impossível, não, tem vários. Que você esbarrou nele e está nele até hoje, tá? Vamos começar, amados, o impossível, daquele que você já orou, já tem orado, já pregou, e ele não se converte, ele não muda de vida, ele não deixa de beber, não deixa de fumar, não deixa de se prostituir, e você já perdeu as esperanças. Sabe por quê? Porque você esbarrou no impossível. Falta você ainda acreditar no Deus do impossível, amados, porque para o homem, Jesus disse, muitas coisas são impossíveis, mas para Deus não existe impossível para Deus. Eu quero aqui, amados, desafiar você essa noite. Deus colocou isso no meu coração, porque Ele sabe da sua situação. Já fez tempo que você só faz agora pensar, nem orar mais, pensa. E veio, amado, e disse assim: não tem jeito. Não tem jeito, não se ajeita,
não resolve a situação, e aí vai. Você já desistiu. Mas eu quero, amado, que você saiba dessa noite, que o Deus que está aqui neste lugar, Ele não desiste. Ele não desistiu de você. Você é impossível para as pessoas. Deixa eu te dizer, olha, pensando sobre essa palavra, amados, Deus me fez voltar um tempo. E as pessoas diziam que era impossível a minha vida mudar. As pessoas diziam que eu estava enganando só por causa da minha esposa, linda e maravilhosa. O meu pastor disse isso para mim. Chegou lá na sala dele, eu não conhecia. Ele disse: rapaz, tu está só enganando, que a academia está doendo. Meu pastor é despachado. Eu olhei para ele e disse: rapaz, o cara desse não tem medo não, né? Não era crente ainda não. Estava no mês ali, né? E muita gente dizendo que eu estava só enrolando, porque conhecia o meu estilo de vida de prostituição, de bebedeira, de futebol, jeito de malandro de ser. E muitas pessoas olharam para mim e disseram: aí, impossível. Mas está aqui, o possível de Deus. Mas isso só aconteceu, sabe por quê? Porque eu acreditei no Deus do impossível e sabia que Ele era poderoso para mudar a minha história e mudar a minha vida. E Ele é poderoso para mudar a sua história. Você está aqui hoje, amado, porque o Deus do impossível agiu na sua vida. Ainda que muitos não acreditem, ainda que muitos duvidem até hoje. Eu sabia disso? Tem gente até hoje que duvida de mim. Acredita? Tem. Estou pedindo para isso. Porque o Deus do impossível que mudou a minha história, Ele continua fazendo parte da minha história. Porque Ele escreveu a minha história, amém? Ele escreveu a sua história. Mas eu quero desafiar você essa noite com a fé que você tem aí. Não sei se está igual aquele homem lá em Marcos 9, que ele disse: eu creio, mas me ajuda na minha pouca fé. Senhor, ajuda. E eu quero desafiar você essa noite. Vamos ficar de pé. Quero desafiar você essa noite. Se você ouviu essa palavra, Deus falou com você, quero que você saia do seu lugar, não adianta ficar aí. Dá um passo à frente de fé. E aquilo que Deus falou essa noite, colocou no teu coração aí, e que você achava até hoje que é impossível acontecer. É a conversão de alguém da sua família. Amado, a gente olha para as pessoas e acha impossível. Por que é que a gente é assim? Eu falo por mim mesmo. Parece que a gente, amado, deixa de acreditar naquilo que Deus fez na nossa vida. A gente deixa de olhar para nós. Olhe para você. E a gente olha para as pessoas e acha impossível eles se converterem. E quando a gente faz isso, amados, nós estamos cooperando com a obra de Satanás, não é de Deus não. Porque a gente está dizendo assim: vai para o inferno. Não tem, quando a gente diz, amado, não tem jeito, a gente está dizendo isso. Deus chamou, amados, a palavra de Deus diz que nós somos cooperadores de Cristo. Estamos cooperando Ele com a obra dele. E se você, amado, está nessa noite, e você ouviu essa palavra, e Deus incomodou o seu coração, amado, quero que você venha até aqui, porque eu vou orar, para que o impossível que estava agindo na tua vida, amados, ele possa cair por terra, em nome de Jesus. Coloca na tua mente aí, porque Deus sabe, Deus sabe no coração. O que é impossível para você essa noite? O que é que era impossível para você essa noite? Deus coloca aí no seu coração. Não é só você, Deus. Por que eu digo para você vir à frente? Sabe por quê? Porque é muito cômodo para nós ficar no lugar que a gente está. Não, Deus sabe, Deus escuta, eu digo que eu faço isso também. Mas é, amados, principalmente uma psicologia desse negócio. Porque quando você dá um passo à frente, você está dizendo para você mesmo: eu creio. Eu quero que isso aconteça na minha vida, ou na vida de fulano, ciclano. Diga aí para Deus, você sabe quem é. Quanto tempo você já vai estar pelejando no teu casamento? O filho de Deus que está aqui, Deus revela e fala: quanto tempo você já está pelejando e você acha que não tem cheiro? Mas essa palavra de hoje aqui não é por acaso não, viu? Nunca vai ser. Deus que me incomodou sobre essa situação, Ele está aqui hoje para colocar por terra esse impossível que agiu na tua vida. E esse impossível é a gente, sabe o que é? De pouca fé. Esse impossível é a gente de te impedir de você, amado, mergulhar no mais profundo com Deus.
Esse agente que está aí, amados, ele é agente que vai impedir de você dar um passo na fé e a sua vida crescer mais em fé. E Deus quer que você ocupe na fé. E nessa noite, Deus, está aqui o teu povo aqui está. Eu creio que a tua palavra ela não volta vazia. E esses que estão aqui, meu Deus, assim como a minha vida também, Senhor, queremos colocar dentro de ti, cada um deles, Pai, tem um impossível aí, para colocar nas tuas mãos. A causa que eles têm essa noite, Deus. Ei, ela vamos. Limpa, limpa, condenar, xai, barras, e eu merei. Só me quebrará da sua e oh Deus, que a fé dos teus servos essa noite, Pai, possa contemplar esse mar se abrir, porque quantas vezes, Pai, eles não já chegaram diante desse mar e voltou, porque faltava fé para que esse mar possa se abrir. Mas que nessa noite, o Deus que abre o mar, o Deus que faz o povo atravessar o mar em terra seca, está aqui neste lugar. Pai, que eles possam ver o impossível acontecer na sua vida, para que o teu nome venha ser glorificado, assim também como foi o povo de Israel, para que eles saibam que tu és Deus, e o Deus que chamou é o Deus que coloca todas as barreiras, muralhas por terra, em nome de Jesus. Quando Deus disse, vai para Josué, vai para a terra, as muralhas de Jericó, mas chegando lá, a única coisa que você vai fazer é rodear aquelas muralhas. Eles rodearam 7 vezes, tem mais, é só cantando, é gritando, é glorificando, porque o Senhor diz, eu é que derrubo as muralhas, sou eu que destruo as muralhas. O Senhor disse para o povo de Israel, disse para Moisés, diga ao povo que não se preocupe, porque essa batalha é minha. Faz tempo que você esquece isso. Você tem batalhado e as suas forças já desvaneceram, você desanimou e você olhou para a situação e disse, Senhor, eu não acredito nisso, eu não creio. Mas nessa noite, amados, diga que para o Senhor, perdoa a minha pouca fé. Mas nessa noite, o Senhor trabalhou aqui no meu coração. E eu creio que o impossível vai acontecer. Não é pode, não é pode. Aprenda isso. Aquele homem chegou para Jesus com um problema que o seu filho desde a infância estava sendo atormentado. E ele chega para Jesus e diz, Jesus, se tu podes. Jesus olha para ele e diz, eu posso. Ele diz, tudo pode aquele que crê. Ou seja, depende de você. Mas você diz nessa noite, Senhor, eu creio, eu tomo posse que o impossível vai acontecer na minha vida e vai cair por terra. E hoje o possível vai agora gerar no meu coração fé. O impossível até hoje ele agiu na minha vida, mas a partir de hoje o possível vai agora habitar no meu coração. Pai, esse aqui é o teu povo que aqui está. Tu és o Deus que sou, eu não sei o impossível na vida deles que eles vieram te apresentar no teu altar, eu não sei. Também, Pai, eu coloco aqui diante de ti, meu Senhor, a minha causa diante do teu altar, meu Senhor. Oh Deus, muitas vezes nós dissemos que cremos no Senhor, mas quando chega essas situações, nós falamos, Senhor. Tu és o Deus que nos ama, o Senhor sabe nos cuida. Eu também, Pai, quero interceder por uma causa que já faz tempo, meu Senhor Deus, que a família tem pago o preço, mas essa vida não tem sido transformada, continua nas trevas. Oh Deus, eu tenho olhado para essa pessoa, já conversei, já liguei, mas nada mudou. Pai, eu quero nessa noite também interceder por este impossível aos nossos olhos, porque eu creio na tua palavra, Senhor. Eu creio, meu Deus, que essa vida vai mudar. Diga para o Senhor, eu creio que essa vida vai mudar, que você tem colocado aqui. Comece a clamar aí, diga do altar do Senhor. Diga, Pai, eu creio, Senhor. Vai chorando minha boca, Pai, eu creio. Você agora vai clamar para essa vida, para esse propósito, para o qual Ele tirou do seu lugar. E você agora está diante do altar do Senhor. Deus, eu creio, Senhor, eu creio. Pai, que aquela vida está lá em Fortaleza, Senhor, vai mudar. Ele vai deixar de ser escravo de Satanás, para ser servo do Deus Altíssimo, Pai. O Senhor sabe para qual eu estou também clamando, Pai. Que Ele, meu Senhor, eu estou longe de Fortaleza, mas eu sei que a tua mão, o teu braço não está encolhido para que possa salvar. Assim sendo essa noite, Pai, resgata essa
Pai, voltam para o Senhor. E que essa vida agora dos teus caminhos. E que essa vida, Pai, toma posse agora da sua família pela qual Satanás destruiu. Sim, porque Satanás vem para matar e roubar e destruir. Mas o Senhor vem para operar. O Senhor vem para transformar. O Senhor vem para resgatar. E nessa noite, Deus que resgata está neste lugar. Deus está resgatando vidas. Deus está resgatando famílias. O que o Senhor precisa, Pai, é que nós verdadeiramente devemos crer. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Eu te peço nessa noite, Pai, ajuda na nossa pouca fé. Assim, Pai, nós clamamos a Ti. Eu creio, Pai, nos testemunhos que nós vamos ouvir neste lugar, de vidas que foram alcançadas, resgatadas, Pai, de cadeias que foram abertas, correntes que foram quebradas, das pessoas, Pai, que foram apresentadas aqui, foram libertas. E o impossível deixou de ser impossível nessas vidas, para que o possível de Deus pudesse agir. Nós oramos a Ti, bendizemos, nós cremos. Diga: eu creio, Senhor. Eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse do possível do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Jesus disse: tudo que pedires em meu nome, o Pai assim concederá. E você dirá essa noite aqui: é por causa do nome de Jesus. Então, nós somos agora dizer: é no nome de Jesus. É no nome de Jesus que eu recebo a minha vitória. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glorifica Ele, porque Ele é bom.